Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas ao Protagonistas, o podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que estão construindo as suas próprias histórias de sucesso. Hoje vamos compartilhar com vocês mais uma jornada incrível de uma mulher que decidiu segurar as rédeas da vida, da carreira e escrever seu próprio destino. Prepare-se para se inspirar. Sim, e eu não sei por qual canal você está nos vendo ou nos ouvindo, mas sempre bom lembrar que estamos presentes no YouTube, no Spotify, com imagem e também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Protagonistas, podcast. Em todas essas redes, a sua interação é extremamente importante. Então se inscrevam no canal, curtam o episódio, compartilhem com quem fizer sentido para você, porque esse é o propósito do podcast, e ajude a gente a levar esse trabalho em frente. É isso aí, seu dedo não vai quebrar, sua unha não vai lascar, eu juro! Toda quarta-feira, meia-noite, tem episódio completo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E os nossos cortes sobem nas nossas redes sociais, sobem também no YouTube Shorts. Então acompanha a gente que você vai se deliciar com tanta informação, com tanta graça, com tanta beleza e com tanta humildade. E se você é uma empresa e gostaria de aparecer aqui no nosso podcast, de ser nosso parceiro, ou se você gostaria de ser uma entrevistada do Protagonistas, você também pode entrar em contato através do nosso e-mail, que é podcastprotagonistas@gmail.com. É isso aí. Bora de entrevistada? Bora! A nossa entrevistada de hoje é uma apaixonada pelo corpo, o movimento e o desenvolvimento de crianças e suas famílias. É impressionante o que o conhecimento aliado à disciplina pode fazer na vida das pessoas e ela sabe demais disso. A nossa protagonista de hoje é Núbia Colpa! Seja bem-vinda! Muito obrigada, meninas. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Pra esse bate-papo. Estou muito feliz pelo convite. Obrigada. A gente tá feliz de você ter vindo. Ela veio de longe, tá, amor? Veio de longe e chegou na hora. Olha só que sucesso. Porque às vezes a pessoa que tá perto, ela chega mais atrasada que vem de longe. Núbia, mais uma vez, obrigada. Queria saber sobre a sua história, que a gente gosta de contar começo, meio e fim, tá? Perfeito. Começo e meio, né? Porque o fim é só daqui bastante tempo. Lá atrás, como que foi a sua escolha pela educação física? Como que você imaginava que seria a sua carreira? Uau! É uma retrospectiva, viu? Parece que eu sou novinha, mas é uma retrospectiva aqui. Bom, eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei de brincar na rua, porque naquela época a gente brincava muito na rua. Então, o movimento, brincar e estar sempre presente, foi sempre presente. Tive o privilégio de morar no interior, então brincar estava sempre ali. Chegou na fase, eu joguei vôlei muitos anos, aí fui trabalhar e chegou a fase de decidir o que eu vou fazer da vida. E só tinha 17 anos, né? Pra mim, tava decidido desde que eu nasci que eu ia ser educadora física, que eu seria professora, que eu ensinaria, que eu cuidaria. Você nunca se imaginou fazendo outra coisa? Nunca. Mas minha mãe e meu pai tinha um escritório de contabilidade, e eles falaram assim, eles disseram dessa forma: por que você não faz advocacia? Faz direito. Complementa o escritório do seu pai. Falei, enfim, né? Fiz um ano sabático aí para decidir que eu queria educação física. Então, desde o primeiro dia que eu pisei naquela faculdade, até a história da educação física para mim era o máximo. Não sei se é educação física. Você sabe, Ari? Não. Eles contam, né, de quando começou o cultivo pelo corpo, como que foi, né? Então é lá na Grécia Antiga, Ai, assim. tinha que ser esse povo, né? Tinha que ser Tinha eles, que ser né? esse pessoal. E aí, até aquela aula que todo mundo falava assim, nossa, que saco essa aula, eu achava ela o máximo. Então, você adorava? Assim, é porque eu tava no meu lugar, né? Então, você realmente tinha se encontrado ali. Até naquela aula que 99% das pessoas que também queriam estar lá não gostavam, eu estava sorrindo, eu estava feliz. Então, a minha jornada começou ali na educação física. Então você era a aluna favorita dos professores. Tava sempre lá na frente. Famosa nerd. Eu era nerd, a famosa nerd. Sempre lá na frente com um caderno, anotando, porque, né? E você lembra qual era a sua matéria favorita na faculdade? A matéria que ganhou meu coração, assim, no primeiro ano, foi desenvolvimento infantil, com uma professora muito antiga. Ela chama Maria Rodrigues.
acredito que falecida, porque ela já tinha idade. E lá ela começava a falar da importância da educação física para as crianças pequenas. Ali meus olhos brilharam a primeira vez. E você já imaginava direcionar sua carreira para trabalhar com criança pequena ou não? Você pensava em, sei lá, trabalhar com esporte de alto rendimento? Porque Ou ser personal. algo educação assim. física abre um leque muito grande, né? Assim, desde que eu comecei a faculdade, assim, eu tinha o sonho de ser professora, né? Então, na educação física, quando você vai pro lado da professora, você vai pro lado formativo. Então, é escola de esportes, é aula na escola para criança pequena. Então, nesse decorrer, eu já fui virando meus olhos, né, para essa área das crianças, pro desenvolvimento. Tive experiência de personal, tive experiência em academia, tive experiência de avaliadora física, tive experiência até em aula de step, sabe? Que naquela época era uau, Era step, mesmo, sobe, step. vira pro lado. Step spinning, Com né? música, com tudo isso, tive essa experiência na sala de musculação, onde muitos profissionais começam. E ali eu fui tendo cada vez mais certeza que a minha área era a infância. Então, ali eu já comecei a direcionar meus estudos, as pesquisas, os livros, a buscar os professores que traziam mais esse caminho. Então, foi... E quando você começou a lidar com as crianças, assim, com as crianças e com as famílias delas, assim, o que chamou a atenção? Olha, eu vou trazer um relato nessa fase de faculdade. Eu participei voluntária de um projeto chamado Educação Física Adaptada. São crianças que na época a gente chamava de deficientes, né? Tá. E aí existiam campeonatos para essas crianças, então tinha síndrome de Down, tinha paralisia cerebral, tinha deficiência mental, que hoje a gente chama de intelectual. E lá as famílias levavam seus filhos ou com cadeira de rodas ou com dificuldades, e elas traziam era tanta felicidade, alegria de estar lá, que um espaço da faculdade abriu direcionado para elas. E eu me inscrevi nesse projeto voluntário. E nesse projeto eu falo, assim, que fez a diferença na minha vida profissional. Porque ali eu ajudei pessoas que estavam precisando muito mais, sabe? Então eu comecei a olhar para mim e olhar para os meus outros atendimentos, né, com as outras crianças, e falei, uau, nós temos tudo. Você Então, viu que começou ali, sabe, esse amor de falar, as famílias estão juntas, porque a família tinha que levar até lá. E você via a alegria da família, do filho conseguir pegar né? numa bola, gente, segurar. Então, ali foi o... Ali você entendeu, acho que talvez a diferença que você fazia na vida não só das crianças, porque uma coisa é você estar trabalhando com crianças que não têm deficiência, que o dia da educação física é mais legal porque eles não ficaram presos na sala. Outra coisa é você estar atendendo uma criança que ali a sua atividade com aquela criança muda a história dela e da família. Acho que ali você entendeu a importância do que você fazia. Exatamente, ali eu consegui entender e olhar a criança além da criança, né? Olhar a família. Então, assim, o grande diferencial de trabalhar com criança é você olhar a criança e a família. É um todo. A gente vai falar muito disso. Vai falar muito disso, porque reflete diretamente, né, na criança. Com certeza. O cenário por trás. Bom, e qual a sua experiência? Quanto tempo você já tá trabalhando na área? Eu dei uma piscadinha assim. Vamos considerar que ela começou com 10 anos, tá? Quanto tempo já? São 25 anos. 25 anos. Com esse tempo todo de experiência, você acredita que criança precisa ter rotina e regra? Ah, pergunta boa essa. Não, porque hoje em dia é aquela coisa assim, não mande seu filho tomar banho. Pergunte, você quer tomar banho agora ou daqui 5 minutos? Se a criança falar daqui 5 minutos, é a rotina, ela vai pra onde? Sabe, eu olho, eu não tenho filhos, tá, gente? Mas eu olho, acho que ser pai e mãe hoje em dia é complicado. Porque as pessoas falam todo tipo de coisa, né? Na sua opinião. Na minha opinião, rotina sim. Eu até balancei o microfone porque eu empolguei. Pelo jeito o negócio mesmo. Porque assim, vamos desmistificar a rotina. A rotina, ela te dá previsão. E ela te dá horários flexíveis. Não é que 6 horas, às 18 horas e 1 minuto seu filho não tomou banho, você acabou com a rotina. Naquele horário, naquela margem de 10, 20 minutos, é o horário do banho. E o que é que acontece, que é super importante, que a gente está tendo grande dificuldade? Quem é mãe sabe do que eu tô falando, as dificuldades de saber lidar com os comportamentos. E o que a rotina traz? Previsão. O que a previsão traz para o seu filho? Calma. Ele sabe o que vai acontecer. E quando você sabe o que vai acontecer,
Você não fica, ai, será que eu vou tomar banho? Não, será que agora eu vou comer? Será que eu posso ficar mais 5 minutos no tablet ou será que agora eu vou assistir TV? Entende? O porquê que é tão importante a rotina. E a criança se sente segura, né? Exatamente, a segurança, né? Porque eu acho que o que acalma a criança é ela saber o que vai acontecer mais ou menos, né? E não música de chuva. São tão pequenos, eles não têm autonomia pra tomar decisões. E é como você deixa uma decisão na mão de uma criança. Eles precisam desse direcionamento. Faz lição a hora que você quer. Não quero. E aí? Vamos virar o Mowgli. Não, e vira um cabo de guerra. Porque a mãe vai falar, não, você vai, você não vai. Então, desse cabo de guerra que a gente tá trazendo, a gente trouxe a questão da segurança. Aí você também trouxe a questão, a criança ainda não tem idade, maturidade para saber o que realmente ela precisa. Os pais, se os pais, vou chamar de pais, que eu acho que a gente também tem muitos pais que são presentes, que participam e se envolvem dessa forma. Eu quero acreditar que a gente está disseminando isso, que é um conjunto, né? Vamos dizer, é um time, né? Então, o que acontece? Você consegue ajustar e fazer com que seu filho entenda a importância. Porque vai virar rotina. O que é a rotina? Todo dia. Então, o organismo já vai estar pronto. Nossa, vai ser uma hora que você não vai precisar se desgastar mais. Exatamente. Assim, uma mãe sempre precisa dar aquela lembrada na hora de tomar o banho, não sei o quê. Mas assim, uma vez que eles já sabem que aquilo é uma regra que é inegociável, pode atrasar os 5 minutinhos, mas vai fazer. Não vai dar tanta dor de cabeça, né? Não vai desgastar tanto, assim. Laura dá trabalho pra tomar banho? A Laura tem quantos anos? A Laura tem 8 anos. Idade boa. Mas ela ama banho. Eu não preciso pedir, tipo... E ela faz questão de tomar antes de ir pra escola. Ela toma um banho à tarde, ela toma um banho antes de dormir. Assim, é inegociável. Ela faz a rotina dela e isso eu não tenho problema. Talvez assim, a Laura já tenha maturidade pra decidir a hora de tomar banho, né? Então ela já tá grandinha. Ou, você muito mais pontual, ela tem exemplo. O ambiente interferiu. Sim. Se ela pegou este hábito, se a rotina dela, que nem você falou, tá tranquila, ela toma banho, né? Você descreveu. É porque o ambiente proporcionou. Então, aí tá a importância do adulto, dos pais proporcionarem um ambiente seguro. Com uma rotina que faz nortear o dia da criança. Um ambiente... Então, só pra entender, um ambiente seguro pra uma criança não é só uma casa com alarmes very sure. É uma casa com rotina e horários. Pra ter a sensação de segurança. Exatamente. O alarme aí que você falou, como que fala o nome? Very sure. Very sure. Fazendo publi, very sure. Então, esse é da parte externa, física da casa pra fora. A segurança você constrói dentro de casa. O seu filho vai para um mundo mais seguro, com comportamentos, com habilidades emocionais, se ele tem um ambiente seguro em casa. E você constrói com exemplo, rotina e parceria. Eu acho que esse é uma grande Como tríade. mãe, o que acho que faz muita diferença é o que você disse, de explicar a importância das coisas. Então, às vezes, não é só... vamos supor, tem algum evento, você precisa tomar banho agora, porque a gente vai sair. Mas por que eu tenho que tomar banho agora? Porque tem que tomar banho. Não, tipo, esse é o horário, se você não tomar banho agora, a gente vai se atrasar, então, agora, vamos lá. E também conversar, sabe? Não é simplesmente, eu que mando aqui, é isso e ponto. Tem os momentos que acho que cabe também. Tem os momentos Rochelle, vamos chamar Rochelle. Não sei se a referência é pra todo mundo. Pegou a ref. Eu não preciso trabalhar porque meu marido tem 3 empregos. Não, tem momentos que não tem tantos porquês, mas assim, quando cabe explicar, até pra ela entendendo, eu percebo na minha filha que daí eu vou conseguindo fazer com que ela depois também perceba sozinha. Então, a gente sabe que sempre que a gente tem uma festa, ela demora 30 minutos pra se arrumar, então, ela tem que tomar banho, porque depois a gente vai sair tal horário. Então, depois de um tempo, ela mesma começou a fazer por si só. Tá na hora de eu tomar banho? Preciso tomar banho agora? Que bonito. E ela mesma tem a iniciativa. Ela, por vezes, ela mesma me lembra de coisas. Ela é muito responsável, mas isso eu realmente vejo que é algo que a gente sempre foi plantando desde pequenininha, assim. Ela tinha as responsabilidades dela, sabe? Então, vira um hábito. Criança pode ter responsabilidade? Com certeza. Pode ou deve? Deve. Por quê? Porque você aprende a responsabilidade, faz você se colocar no mundo como responsável, como autônomo, como... deixa eu achar a palavra melhor.
como uma pessoa que toma suas decisões. Você sabe que causa e consequência. Então, é importante você ter responsabilidade. E a responsabilidade é simplesmente você pedir pra criança, olha, hoje você vai guardar a caneta. Ele é bebezinho, eu tô falando de criança pequena, tá? Tô falando de criança com 2 anos. Você vai guardar o seu brinquedinho. Você tá ensinando a ter responsabilidade. É cuidado. E a partir do momento que você tem responsabilidade e cuidado, você tem autonomia para se colocar no mundo. Lá na adolescência, a gente vai colher um adolescente que sabe falar, não, eu não quero usar isso. Eu não gosto disso. Ah, esse lugar é legal, eu gosto de estar. Vocês estão fazendo isso, eu vou embora. Exatamente. Você tá vendo de onde a gente trouxe? De um brinquedinho, de um bloquinho de brincar, de montar, que a criança aprende a guardar. E a gente vai a cada idade aumentando algumas responsabilidades, mas sempre nessa construção. E às vezes eu também, dentro disso que você falou, eu vou deixando se virar, óbvio que com coisas pequenas. Vamos supor, em casa, sabe aquela coisa da organização? Ó, se você colocar esse vaso sempre aqui, a hora que você precisar desse vaso, você vai saber onde encontrar. Agora, se você uma hora deixa o vaso na cozinha, outra hora deixa o vaso no banheiro, outra hora deixa o vaso no quarto, toda hora que você precisar, você vai ter que ficar procurando na casa inteira, né? Então, às vezes, ai, cadê tal negócio? Não sei, onde que era pra estar? Não era pra estar lá na gaveta desse cara? Ah, mas não tá, bom. Então o negócio é seu. Da última vez. Então, se é seu, se você... Então você procura, né? Então você já sabe que se você guardar toda vez no mesmo lugar, vai ficar mais fácil, não fica? E funciona, porque hoje ela já se organiza melhor. Viu? Já temos aqui, ó, um relato. E uma outra coisa que eu tava conversando uma vez com uma pessoa que trabalha em escola, assim, criança esqueceu o blusão. Tá frio, esfriou, esqueceu a blusa em casa. O que aconteceria nos anos 90? Vai passar frio. Ou conversaria, ou desenrolaria com alguém da coordenação pra ver se tem alguma roupa perdida. Eu já vi isso acontecer. O que as crianças fazem? Elas mandam uma mensagem. Pega o celular, mamãe, esqueci o blusão. De repente aparece a mãe, perdeu uma reunião na porta da escola e tá aqui a blusa do meu filho. Às vezes o pessoal da escola não tá nem sabendo o que acontece. Aquele caos. E aí, sabe o que essa criança vai aprender? Ela não vai aprender a botar o blusão na mochila. Ela vai continuar só mandando mensagem pra mãe. Exato. Assim, é o que você tava falando, né? De autonomia, né? Se você passar frio... Ninguém vai morrer passar frio um dia, tá, amor? Até porque nós não estamos na Sibéria, tá? Vai ficar tudo bem. Mas a pessoa aprende a responsabilidade. Nossa, olha a importância de um planejamento. Olha a importância da atenção. Tudo errado. Não, tá certa. E eu vou até trazer um relato pessoal, se vocês me permitem, claro, né? Eu sou mãe, tenho 2 filhos, um de 17, né, que tá na fase de vestibular, e eu tenho um de 11, que tem calor, ele é mais calorento, né? E eu moro no ABC, eu moro em São Bernardo, então já é um pouco mais frio. E aconteceu dessa questão de colocar a blusa e tirar a blusa. E ele foi pra escola com uma térmica, camiseta, bermuda, meião, mas estava muito frio. Chegou na escola, ele tava ficando com a boca roxa. A escola foi conversar com ele. Com ele. Frio? Dani, você tá com a boca roxa, você tá com frio. Não tô com frio. Enfim, a escola conversou e emprestou uma roupa pra ele. Que tinha do Achados Perdidos, emprestou a roupa. Ligou pra mim, eu não atendi porque eu tava em atendimento, ligou pro pai. Olha, o seu filho E o pai falou tá com frio. O pai ficou arrasado. Falou, nossa, a gente foi um péssimo pai. A gente não mandou a blusa, a calça, enfim. Chegamos em casa, por que eu tô trazendo isso? O Daniel, aquele menino calorento, lembra que eu falei? Ele aprendeu a que é frio. Ele passou frio. Exatamente. Porque assim, a hora que a gente tá arrumando na rotina, já pegou o casaco, né? Daí todo mundo sai de casa, cada um pega a sua mochila, o que é de responsabilidade sua, e sai. E ele não entendia a quantidade de frio, ele não tinha passado frio. E naquele momento, ele aprendeu passando frio. O que é mais efetivo? A criança pra passar o frio ou a mãe ficar a vida inteira? Pega o casaco! Passar o frio, né? Olha, no meu caso, Mas prático foi no prático ele passou frio. Então, assim, porque o Dani tem a gente tem características de crianças, né? O Dani tem uma característica de querer entender muito bem. Então, por exemplo, para ele saber a quantidade de blusa que ele vai colocar, ele olha a previsão do tempo no celular. Se tá abaixo, se tá até 16 graus, é calça e é a blusa do uniforme X. Se tá acima, é uma calça térmica, uma blusa térmica com a blusa Y.
Então, com o Dani, a gente soube lidar dessa forma. Mas o que é importante, que traz com o que a gente estava falando agora há pouco, que você trouxe da sua filha, ela entender, mas ela tem que sentir. Não é só teórico. Entende? A vida é prática. A vida é na prática. Porque ele precisou passar. Que é o lance que a Pá falou, né? Se não precisou sentir o frio, chamou a mãe, tava sempre ali com o casaco, na próxima vez não vai lembrar de levar o casaco, vai lembrar de chamar a mãe de novo. Afinal, quando eu chamo, resolvem pra mim. Mas você sabia que isso que a gente tá falando da criança passar, seja o frio, que eu usei o exemplo pessoal, né? Ela construi, a gente ensina a estudar dessa forma, né? Eu trabalho muito com muitas crianças a partir do primeiro ano, do primeiro até o 6º ano, então é por volta de 7 até 12, 13 anos, né? Que é essa fase aí. E muitas crianças não sabem estudar. Você sabe por quê? Porque elas nem arrumam o próprio material. Elas não sabem o que carregar. Elas não sabem manipular a própria mochila. Ai, amor, tenho medo dessa geração. Como Você vai ser quando entende eles darem isso? cuidar da gente, empurrar uma cadeira de roda, atravessar uma rua? Não vai pedir, vai apertar um aplicativo pra te levar. Não vai não, amor. E nessa parte, assim, quais os maiores desafios que você considera nessa geração em questão quando se trata de comunicação? Dos pais com os filhos, principalmente. Ou assim, uma grande coisa, algo que mudou muito é a questão da evolução dessa nova geração dos celulares, tablets. Tá. E a informação, ela é muito ampla. Então, qualquer digitada que você faz, você tem várias informações. E muitas vezes as informações vêm com alguns roteiros que não condiz com a família. Então, que nem você falou assim, que hora você vai tomar? Você quer tomar banho agora ou depois? Isso é uma fase, de uma certa forma, de uma comunicação positiva. Porque as mães antigas não tinham essa comunicação. Você vai porque eu mando, né? Você vai porque tem que fazer, né? Porque eu quero. Então, hoje em dia, a gente tem a preocupação da gente ter uma comunicação positiva. Mas não quer dizer que você vai se anular. Como mãe. Como uma autoridade de mãe. É extremamente importante, nós mulheres, que somos mulheres, esposas, profissionais, somos mães. Da mesma forma que eu vou até o clube, eu vou até um atendimento e eu exerço a minha profissão, ser mãe também é um papel da mulher. E você precisa atuar, você precisa estar presente. Você não pode ser amiguinha, né? Não. Você é amiga até um ponto. Porque assim, às vezes as pessoas confundem o amiguinho. Vamos fazer isso, vamos usar igual, né? A gente tá tão igualzinha, né? Aquela coisa. Mas assim, isso não é... Isso você pode ter. Mas na hora que tem que tomar uma decisão, se a sua filha tem 8 anos, ela não tem maturidade neurológica. Ela não tem para tomar uma decisão séria para a vida. Outra coisa, existe um negócio chamado regramento jurídico, Constituição Federal. É sua obrigação tomar decisão pelas crianças até a maioridade. É um dever constitucional, amor. É chato ter autoridade. Se você tem um problema com a autoridade, vá tratar na sua terapia. Não vai criando seu filho aí sem eira nem beira, sem quem manda aqui sou eu. Porque em alguns momentos tem que ter, né? Precisa. Eu acho que tem todas essas estratégias que vão funcionando até um ponto. Agora, se dói pra você, pra proteger o seu filho, pra colocar, pra fazer ele crescer, falar, agora você vai fazer o que eu tô mandando, única e exclusivamente porque eu estou mandando e você precisa respeitar o que eu tô falando. Se você não consegue fazer, você vai fazer o que na sua vida? Então, e muitas vezes o que acontece? Às vezes as pessoas, essa é uma fala. Não, é porque não foi construída a sua autoridade. Você precisa construir a sua autoridade. E a gente constrói a autoridade nos valores, nos exemplos. Eu não abro mão. Esse horário você não vai vir mais tarde porque pra mim é perigoso. É um valor pra nossa família. Então você vai chegar às 10 horas da noite. Mãe, o meu amigo, eu vou de carona. Eu não sou mãe do seu amigo. Eu já tô pronta pra ser mãe, gente. Eu só tenho medo. Eu tô achando que você já... Você tá permeando bastante aí já. Eu vou falar. A minha mãe era atitude. poucas. Bem poucas. Professora, educação física também. Mas, e assim, o que eu percebia? Tinha dia que ela conversava mais. Tinha dia que menos. Hoje eu entendo que tinha dia que ela tinha mais paciência. Tinha dia que menos. Mas assim, eu tinha tanto respeito pela autoridade da minha mãe que, por exemplo, nunca passava pela minha cabeça eu arrumar um problema na escola com o professor, chegar na minha casa e reclamar da professora pra minha mãe.
Jamais! E a gente vê muito isso. Os pais falando assim, eu mandei uma mensagem pra coordenadora porque eu queria saber exatamente o que a professora falou pro meu filho em sala de aula, porque ela tem que ver o que ela tá falando. Gente, porque assim, a minha mãe, ela transferia a autoridade que ela tinha pra todos os adultos que conviviam com a gente. Então assim, você tem que respeitar a professora assim, aquilo lá é o trabalho dela, eu também sou professora, quando eu tô na escola eu quero ser respeitada. Você, na sua escola, você vai respeitar o professor, sim senhora. Lá em casa era assim também. Não era assim? Você vai Aqui ficar... não foi diferente. Então, tipo assim, você vai ficar com a sua avó, mas a minha avó é chata, ela não interessa, ela tá cuidando de você, ela tá fazendo um favor, e você vai respeitar o que ela estiver te falando sim. Depois a gente vem e conversa. E qual era o problema? Tipo, a gente morreu? Eu não entendo. Eu entendo que, assim, houveram vários avanços. Por exemplo, quando a gente era criança, eu ainda fui da fase que apanhava. Então, eu também apanhei bastante. Então, assim, hoje a gente já não, né, assim, a grande... Também. Não vamos... Eu também. Era comum, né? Então, assim, era normal, fez ali... Mas você pode ter certeza que a gente apanhou menos que os nossos pais. Não, com certeza. Exato. Era assim, realmente não era legal, né? Enfim, uma tortura ali física. É lógico, né? Então a gente evoluiu bastante nesse sentido, mas eu acho que é tão delicado esse extremo, né? Porque é isso, os limites, eles precisam existir. A gente ainda é uma autoridade como pai e mãe. E aí, o que eu ia falar... Ai, meu Deus, até esqueci sobre... Pode, você pega. E o que eu acho é que, assim, eu acho que a minha mãe, ela sofria, ela se desgastava muito menos falando, vocês vão fazer o que manda que sou eu e pronto, acabou? Do que se ela ficasse, mas por favor, mas vamos lá. Eu acho que a carga mental para as mulheres hoje, com essa coisa de tipo, tenha o máximo de paciência com seu filho. Se você perdeu a estribeira, nossa, que pessoa ruim que você é. Eu acho que são coisas que só trazem mais carga mental, peso e culpa para essas mulheres, entendeu? Porque eu não posso fazer do jeito que fizeram comigo. É pra fazer de que jeito? De um jeito que te extenua mais ainda, tá bom? Vai lá, querida, seja feliz. Não, entendeu? Não é? Eu acho que, assim, é importante a gente trazer que você trouxe uma coisa na sua fala muito interessante, né? As mães, né? As nossas mães, nós como nova geração e mães, né? E é futuro. E assim, houve muitas mudanças. É importante a gente levar em consideração as questões socioemocionais dos nossos filhos. Porém, nós mães muitas vezes não conseguimos lidar, porque não tivemos. E aí a gente fica tramitando entre ser extremamente... como que fala? Perdi a palavra. Ser autoritária ou ser extremamente permissiva. E não é nenhum dos dois. Não são essas duas polaridades. É o meio do caminho. Que não é fácil fazer, gente. É construído, né? A mãe erra. A mãe perde a estribeira, sim. Somos humanas. Somos. Né? E essa humanidade, só pra fechar, e essa humanidade é extremamente importante a gente trazer pro nosso filho. Eles precisam entender que nós também somos humanas. Que eles não precisam nos colocar ou num pedestal ou num outro lugar de intocável. Nossa, ou ela só erra, ou ela... Não, a gente erra e acerta. E a gente constrói. Então, assim, quando eu tive o meu primeiro filho nasceu, eu era extremamente autoritária. Eu trouxe isso. Sério? E eu fui aprendendo. Assim, todo esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dessa carreira aí, desses 25 anos, todas essas formações integrativas, a parentalidade, tudo isso eu fui trazendo, a psicomotricidade eu fui trazendo, e eu fui agregando para poder chegar no meio do caminho. E sou imperfeita, muito imperfeita, graças a Deus. É difícil, né? Não existe uma receita de bolo certa, a gente tá sempre tentando acertar. Difícil encontrar esse meio de caminho. A gente já vai aprendendo na prática com os nossos erros e acertos. A minha pergunta, só para fechar essa parte, seria: qual é a hora certa de você começar a estabelecer esses limites, essas disciplinas? Vou explicar, né? Vou dar o meu exemplo. Claro. Quando a minha filha começou a falar, ela tinha 2 aninhos de idade, sei lá, ela já tinha que falar por favor, obrigado. Ia pegar alguma coisa, era todo dia, tá? Me dá não sei o que, me dá, por favor. Dei. Obrigada. Era essa chatice mesmo, assim, todos os dias. Foi com alguém, você fez algum favor. Como que fala? Obrigada. Todos os dias eu ficava batendo o martelo no por favor e no obrigado, e esse é só um exemplo, né? Mas em outras coisas também. Mas assim, aprender a falar, já tinha que falar ela o básico. Ela era a coisa mais fofa do mundo. E eu te pergunto isso porque eu vejo hoje crianças que não falam não falam por favor, não falam por... é porque é criança.
E na minha cabeça, tá? Eu fico pensando, eu falei, gente, é uma criança, mas é aquela criança que depois vai crescer e você vai querer ensinar depois com quantos anos a falar um por favor e obrigado? Não é, porque aí vai virar, ou vira aquela pessoa mal educada, ou então você vai querer ensinar com quantos anos? Então, realmente, existe a idade certa, né? Não tô falando que eu passei a minha experiência, mas queria realmente saber, entender qual é a hora certa. Bom, a hora certa é todo dia, né? Então, assim, hoje a gente vê, por exemplo, assim, a pessoa, a mãe, ao querer engravidar, né? Então, ela faz todo um acompanhamento e ali você já tá conversando com o seu bebê, você tá se preparando para o maternar. E você fez certo, é isso mesmo. A gente precisa ensinar. Eles não sabem. Então, assim, desde pequenininha, por favor, obrigado, eu quero, eu posso. Você vai ensinar. E assim, não é ensinar só a palavra, é no contexto que nós estamos envolvidas, né? Então, por favor, mamãe, quero água. Aí você trouxe o copinho de água. Às vezes a palavra copo de água nem sai, mas você já colocou. Então, assim, é aonde a gente vai falar a questão do ambiente, da gente estar fazendo. E se você faz, o seu filho também aprende. Então, você está sempre ensinando. Além de ensinar a própria palavra, com significado, lembra que eu falei? Todo aprendizado, ele é efetivo quando ele tem significado. Então, assim, ela entendeu a situação. Então, desde o começo, você está ensinando. Sem um significado, vira meio que uma fórmula de Bhaskara, né? Tá lá, aprendeu, mas... Às vezes só entrou sabe quando a gente tinha que decorar a tabuada? 2 vezes 2, lá. Então, entrou naquela área cerebral. Ah, tá. Mas tem significado. Então, essa é a grande busca da sociedade hoje, principalmente das mães mais novas, de trazer as coisas com esse significado. Mas isso não quer dizer que você não está dando limite. O limite é importante, sim. Ensinar coisas importantes de educação, por favor, obrigado, as responsabilidades de guardar suas próprias coisas, de saber cuidar, né, do seu próprio material, isso traz limite. E o maior limite, sabe para onde ele vem? Para o seu corpo. É isso aí que ela tá falando, vocês estão entendendo. Espero que vocês estejam entendendo. Entender o seu corpo. Então, assim, o limite a gente tá em todo momento. E a gente ensina. Deixa eu você soltou uma palavra aí. Pode falar. Eu tô até com medo de tentar repetir. Me explica como se eu tivesse 5 anos, tá? Um pouquinho mais velha que essa Laura que falava bidada. O que é psicomotricidade? Saiu, hein? Saiu de primeira, hein? Nossa, parabéns! Ela estudou! Então, eu quero trazer essa palavra, assim, de uma forma pra todo mundo entender, independente dos 5 anos, tá bom? Tá bom. Então, o que acontece? A psicomotricidade é uma ciência, um estudo, né? Como a psicologia, como outras áreas. E o que acontece? Normalmente, por exemplo, eu vim da educação física, que foi minha primeira formação. A gente estuda o corpo. Então, por exemplo, vou trazer pro personal, que eu acho que todo mundo entende mais fácil. E 3 vai fazer um movimento, um bíceps. Né? Então, a gente sabe que vai fazer aquele movimento e que vai ganhar massa muscular. Naquele lugar específico. A psicomotricidade, a gente faz movimentos, a gente corre, a gente pula a corda, a gente joga bola, a gente faz jogos. E esse movimento traz benefícios para o cérebro. E aí, o que aconteceu? A gente viu a criança como um todo. Ela não é só o bíceps que movimenta. Esse bíceps traz a possibilidade de pegar uma caneca. Por isso que a gente fala que ela é integral. Que ela vê o ser humano como um todo. Então, o que aqui aconteceu no exemplo da caneca? Vamos lá. Eu pego a caneca porque eu tenho força muscular. Eu peguei a caneca porque ela tem água. Então, é uma necessidade minha. Eu olhei a caneca. Eu tenho uma questão afetiva com ela. E, finalmente, eu tomei água. Porque faz bem pro meu organismo. Então, tudo isso aqui que eu fiz foi psicomotricidade. Então, você falou que tem uma afilhadinha pequenininha. Tem. Ela tá lá brincando com os brinquedinhos dela, de bloquinhos. Aí ela põe um bloquinho aqui e coloca outro em cima, não coloca? Coloca. Aí põe mais um. E derruba coloradinho, depois derruba tudo. Mas vou fazer a primeira parte do colocar. Aqui, ó, esse movimento de colocar, quando ela tiver 6 anos, ela vai saber pegar numa caneta. Entendi.
Então, assim, a psicomotricidade vê o simples movimento do bloquinho com grandes benefícios ao longo da vida. Então, deixa eu ver se eu entendi. Agora, psicomotricidade é um estudo que relaciona o movimento do corpo com o desenvolvimento intelectual. Intelectual, emocional, né? Tá. E emocional, afetivo. E faz com que você, quando a gente relaciona, você se socialize, você vai pro mundo. Você coloca o seu corpo pro mundo. Engraçado, a gente já falou com pessoas de educação, ninguém tinha trazido esse conceito aqui. E eu tô tentando fazer relações ainda, assim, pra entender o quanto, porque quando minha filha era pequena tinha os exercícios de psicomotricidade, né? Tem o movimento da pinça. E eu achava que era, tipo, tudo bem, um preparo pra você depois, próximo passo, a escrita, né? Começar a escrever. Mas não sabia que tinham tantos outros fatores relacionados. Muito interessante. Quer falar mais alguma coisa? Não, então, e aí o que acontece pra gente ficar, assim, às vezes as pessoas não entendem. Então, assim, por exemplo, pro meu olhar profissional, quando eu vejo tudo isso acontecendo, eu falo, uau, olha o que eu vou trazer da sua filhadinha que tá montando o bloquinho, lembra? A minha filhadinha chama Estela, beijo, Tetê, beijo pra mãe, Camila, minha prima. É porque você tava falando, acho que a gente tava falando, antes de começar, eu abri que eu... Vou contar pra vocês, tá? A gente tava no shopping, ela começou a dar o show da Xuxa, aí eu peguei e cliquei com ela na Amy Martin, eu tirei fotos dela numa cama da Amy Martin montada, eu tava mostrando aqui a fofura e a minha traquinagem, né? De botar a criança numa cama da loja, né? E aí, por isso que ela tá falando da minha filhadinha, que ela tá com 10 meses agora, que a gente tá gravando. Então, eu trouxe a sua afilhada porque é uma coisa que você falou assim, me explica pra eu entender uma coisa mais tranquila, né? Então, assim, para as mães entenderem o que é esse atendimento, né? O que é essa psicomotricidade. Então, ela tá aqui, ó, só colocando os cubinhos, né? Ai, que bonitinha. Eu, como profissional, eu tô olhando e falando, nossa, ela conseguiu colocar tamanhos diferentes. Ela conseguiu ter o espaço, ela calculou como que coloca. Sabe por que ela derrubou? Porque ela descobriu que ela tem outro movimento, que bater no negócio, você derruba. É assim, ela ganhou o nome do batizado dela uma cestinha com fruta. Era um eterno, jogar todas as frutas fora, botar as frutas de volta, jogar a fruta. Outra coisa que ela fez, tinha umas cadeiras de plástico no salão, ela se apoiou na cadeira e saiu fazendo um barulhão com a cadeira, empurrando a cadeira pra frente, andando, que ela tá aprendendo a andar agora, né? Isso aí, como que a psicomotricidade lê isso? Lê isso, fala, uau, que criança segura. Ela tá tendo, sozinha, menina, ela tá tendo um ambiente que tá proporcionando ela explorar o material. Então, o que acontece? Muitas famílias, muitas mães, pelo amor de Deus, tira a mão disso aqui, você vai cair, o banquinho vai virar, vai quebrar, vai... Já vê toda a questão... Ai, eu sou dessa, menina. Limita a criança. A tragédia total. E o que ela fala? Não, filhinha, vem pra cá. Né? Então, assim, a gente, com esse olhar, a gente tá vendo o quanto essa criança tem segurança, porque você só explora se você tem segurança. Entendi. Entende o que tá acontecendo? Então, o que acontece? Tem paz, tem estímulo, tem alguém que... A madrinha, a tia, a sobrinha, que Não, para ela vai brincar. pra creche desde os 4 meses. Então, precisou ir muito cedo pra escola, porque a mãe trabalhou e tá tudo bem. Ela tá sendo estimulada. E ela está super dentro da idade. Mas isso é um sinal de segurança. Não é que ela é traquinagem. Ai, olha como ela é. Ela foi por segurança, dela ficou em pé. Olha quanta coisa ela trabalhou. Ela ficou em pé, segurou. Provavelmente deu uma olhadinha pro lado e, ó, Foi mesmo. Foi mesmo. Foi a primeira não é essa. Se você fechar os olhos, não é essa cena que eu te descrevi? Exatamente essa cena. E olha fixo pra onde vai, era que chega, dá uma olhadinha pra um adulto próximo, dá uma risadinha. Aí a gente virava, né, que ela não consegue virar. Aí ela voltava, aí virava, ia. Eu cansei, menina, só de ver aquela menina andar. Eu falei, vamos botar um marcador de passo, vamos ter uma noção, vamos ter um número. Porque ela andou muito, ela foi, voltou e ficou ali, assim... De boa, uns 40 minutos. Isso é psicomotricidade. Entendi. Entende? É uma forma de das pessoas entenderem que o movimento está em todo lugar. Daí quando eu, por exemplo, aí é o meu olhar como profissional. Pra você, ela só empurrou um banquinho. Pra mim, ela mostrou força, segurança, vários fatores que muitas vezes em consultório ou em atendimento, eu tenho que trabalhar isso que não foi trabalhado. E aí, como é que faz pra uma criança maior empurrar uma cadeira? Não, aí ela não empurra uma cadeira, né? Aí a gente já estimula de outras formas. Com o movimento. Entende? Tá. Qual é a nossa ligação?
uma pergunta. Existe, então, uma régua, algo que se espera dentro de algumas faixas de idade em relação à psicomotricidade. E aí, existe uma avaliação. Quando se identifica, existe um atraso aqui, aí é onde entra esse reforço do tratamento, é isso? Para você estimular Exatamente. Então, assim, o que acontece? Toda e qualquer criança, tem os marcos de desenvolvimento, né? Então, até 1 ano, a partir de 10 meses, 9, 10 meses, vai começar a engatinhar, depois anda, depois corre, né? Então, toda criança tem o seu marco de desenvolvimento, tá? Então, independente da criança. O que acontece? Dependendo da criança, ela tem atrasos, né? Que precisam ser estimulados. No caso específico desse atendimento da psicomotricidade, a criança veio por um encaminhamento. Quem que encaminha? Normalmente começa com o neuropediatra. É o primeiro passo. Porque o que acontece com a mãe? A mãe tá em casa. Qual é o start que a mãe tem que ter? Perceber o que ela não está fazendo. As dificuldades que a criança tá tendo. Então, a criança demora muito para andar, demora muito para falar. É a hora que busca um profissional da área médica para começar a fazer uma avaliação e aí, para ser estimulado, para melhorar esse déficit, esse atraso, entra a psicomotricista. Lá em casa teve uma criança que demorou para andar e para falar, levaram numa benzedeira. Mas, se for na sua casa, você procura a Núbia, tá? E como você trabalha a psicomotricidade dentro das diferentes faixas etárias e dos diferentes contextos familiares? Então, o que é importante a gente trazer nesse primeiro contato com a família, eu busco entender a história da família. Quais são os valores, se é uma família que costuma fazer atividade física, se é uma família totalmente sedentária, né? Qual é o tempo de tela, como é a rotina da escola. Então, primeiro eu busco um olhar geral por meio de uma escutativa. Eu paro e ouço o que você tem para me dizer. Eu preciso ouvir de você. Até mesmo quando você teve, quando você engravidou, recebeu a notícia do engravidar. Nossa, estou grávida. O que você sentiu? Então, eu faço todo esse acompanhamento. Então, é uma conversa com a família. E aí, ela me traz todas essas questões. Depois eu vou conhecer a criança, né? Que pode ser criança... Eu tenho atendido até 14 anos hoje, né? Desde 2, 3... Eu tenho o meu paciente mais novo... Ele tem 4 anos e eu tenho um de 14 anos. Então, aí dentro disso eu vou conhecer essa criança, vou criar vínculo. Porque não adianta eu chegar e falar assim, querida, corre 5 metros. Querida, escreve seu nome. Não adianta, eu preciso criar um vínculo. Então, eu crio esse vínculo e faço uma avaliação. Que é o que você falou, você faz uma avaliação? Sim, eu avalio para ver aonde que nós estamos com as dificuldades. E aí eu trabalho por movimento. Então, são brincadeiras, às vezes é aula de ginástica artística, às vezes é aula de futebol, às vezes é aula com bexiga, às vezes é aula com arco, às vezes é aula com corda, às vezes é aula com os olhos vendados. Eu tô trazendo a palavra aula para não a sessão terapêutica, vamos dizer assim. E nessa escutativa, você identificou já algum tipo de padrão que causa atrasos no... Padrão até, eu acredito que por conta da família, por exemplo, nesse caso que você falou da mãe que não deixa a criança explorar o mundo, que é super protetora. Tem algum padrão que você identifica nesses atrasos? Então, vamos dizer assim, por exemplo, para quem é da área mais das terapias, assim, o padrão é uma coisa um pouco muito forte. Mas eu vou trazer hábitos que fazem com que os comportamentos sejam diferentes, tá? Certo. Então, essa palavra padrão a gente trouxe para hábitos, tudo bem? Sim. Você viu que porque assim, se a família é muito sedentária, se a mãe é super protetora, ou se a mãe é super permissiva, a criança pode tudo, né? Então, assim, nessa escutativa eu já consigo trazer vários itens de atenção. E eu vou te dizer, a hora que a criança entra pra mim, que eu criei o vínculo, que eu estou com ela, eu vejo a família na criança. Você vê, não adianta você me falar que você... eu sou super praticante de atividade física. Vai aparecer no seu filho. Mentir. Não adianta mentir. A verdade é essa, não adianta mentir. O que dá mais BO? Mãe rígida ou mãe permissiva? As duas. As duas dão a mesma quantidade de BO?
É difícil mensurar em números, né? Você é bem numérica, né? Você gosta de uma... Eu sou prática. Você gosta do 2 mais 2 são 4 e... Não, é porque eu acho que é importante pra quem tá acompanhando a gente ter essa questão dos números que ajuda a pessoa a entender melhor. Sim. Assim, são 2 tipos de pessoas, né? Quando a mãe é muito rígida, muito brava, a criança fica muito sem autonomia. Insegura. Tá. A mãe mais permissiva, a criança é mais... sem limites. Sem limites, entendeu? Essa é a palavra. Sem limites. E aí você tem que intervir das duas, né? Porque daí, nessa sem limite, entendi. perdeu a questão de autoridade, de hierarquia, que é uma palavra forte, mas assim, respeito àquele profissional que tá lá, né? Respeitar todo mundo, né? Então, a profissional, que no meu caso, você que é uma pessoa mais velha, isso foi muito perdido, né? Isso Então que eu a queria gente te tem perguntar. desses 2 extremos. De quando você começou a trabalhar até agora, quem que mudou mais? Os pais ou as crianças? Os pais e a consequência é a criança. Porque, que nem eu te falei, é muita informação, então você quer ser o pai perfeito. Você quer ser o melhor pai. Por isso que eu falo, quando eu vou falar sobre esse assunto de rotina, fazer essa intervenção, é o que é possível para a sua família. Entendi. Entende? Porque, assim, muita informação, aí, que nem você falou, eu vou ouvir, eu escuto essa, mas eu perco a minha essência. Aí eu quero ser uma coisa perfeita que eu não sou. Aí eu vi que deu tudo errado, eu falo, então tá bom, vai, faz o que você quiser. Quando a gente se conheceu, que eu falei de trazer você aqui, você falava muito da rotina. Aí acabou que tá passando o tempo, tá quase acabando, a gente não falou. O que tem que ter na rotina? Primeiro, você já falou que criança tem que ter rotina, tem que ter regra. Mas o que tem que ter na rotina? O que os pais têm que levar em consideração? Quais critérios têm que levar em consideração na hora de montar a rotina da criança? Primeira coisa, qual é o ambiente da casa? Como a casa funciona? É uma casa que todo mundo acorda muito cedo? Ou é uma casa que cada um sai num horário? Então, vamos fazer a sua rotina, tá? Você está aqui pra mim, eu vou usar você como uma rotina. Então, vocês são uma família que tem 2 filhos que acordam, todo mundo vai pra escola de manhã e vocês saem pra trabalhar. Então, a gente tem um horário pra acordar. Consequentemente, eu vou precisar de um horário pra dormir. Que não pode ser depois das 9, das 10, das 11. Isso não pode. Porque tem algo que chama ciclo circadiano, que é onde o seu organismo, nem vou falar muito de hormônios, né? Onde o seu organismo ele precisa descansar para que você possa ter um bom dia no outro dia. Então, por exemplo, quais são os 2 extremos que eu trabalho muito com as famílias? O amanhecer e o anoitecer. Então, por exemplo, no amanhecer, a mãe acordou, já a mãe começou a fazer alguma coisa, por exemplo, eu vou dar preparar um café da manhã. Já chamou um filho, que esse filho foi tomar um banho, a mesa já tá aqui. Aí todo mundo foi acordando. Esse tempo de mesa de café da manhã é super importante você tomar café. Nem que sejam 10 minutos todo mundo na mesa. Olho no olho, bom dia. Ai, mãe, tô com sono. Né? Principalmente se você tem um filho adolescente. Usar esse momento da manhã para iniciar um bom dia. Todos juntos. Olha, passa o café, mãe. Dá o leite. Então, essa é a primeira coisa. Então, aí, nesse momento, na rotina do amanhecer, a gente faz a primeira conexão. A conexão de como vai ser o seu dia. Se você acordou bem, se você conseguiu sentir, né, parar. Eu tô falando de 10, 15 minutos, não tô falando de um café da manhã. Da novela do Manuel Carlos, né? Não, 1h30. Não, aquele café que vem, não. Tô falando desse café da manhã, onde nós estamos aqui, ó. Eu tô tomando café porque a gente tem que sair. Então, é a primeira ponta. É o amanhecer, a rotina do amanhecer. E a do anoitecer? A do anoitecer, vamos lá. Você ia perguntar, mas eu só vou fechar do anoitecer, tá bom? O anoitecer, o que acontece? O que é importante é a gente diminuir as luzes. Normalmente, a mãe chega de casa à tarde, às 7h30, 8 horas. Tô sendo no horário padrão. O que a mãe faz? Acende as luzes, guarda a mochila, já fez não sei o quê. A casa inteira. Caos. Aquele caos. Porque ela chegou e ela tem as coisas pra fazer. Só que quando a gente tem filho, a gente precisa focar primeiro na rotina do filho pra depois fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, o que aconteceu? Nós chegamos às 7 horas. Não tenho tantas luzes, já diminui as luzes da casa. Vai ser o jantar. Paloma, já vai colocando a mesa que eu já tô tirando o jantar, que pode ser congelado, da forma que quiser, já vai colocando. Jantamos, já é banho. Desse processo entre o jantar, né, onde todos colaboram, a rotina é contribuição.
São todos que fazem. A rotina familiar, ela tem resultado quando todos conseguem fazer e tem sentido para toda a família, tá? Então, a gente fez ali o jantar. Hora do banho. Luzes baixas. Você já tá diminuindo. Isso você tá dizendo pro seu cérebro que é hora de acalmar. Mas meu filho toda vez que chega, ele quer mexer no tablet, assistir televisão, tal. Ele vai assistir. Olha, toda vez que a gente chega da escola, a gente tem 30 minutos de tablet. Acabou. Acabou. É igual dinheiro na conta. Acabou. Exatamente. Você tá sendo carrasca, eu não consigo. A grande questão das mães que elas trazem é: nossa, mas é muito difícil, eu não dou conta desse tempo. É uma construção, né? Se ele fica 2 horas, você vai começar tirando 30 minutos, né? Eu falei de 120, vamos tirar 30. A gente vai construindo, mas a gente vai diminuindo. Porque, mais uma vez, eu tô avisando o meu cérebro que é hora de parar. Precisa dormir. Nossa. Criança não aprende, a criança não rende na escola se não tiver uma boa noite de sono. Sinto muito. Vai ter que dormir. Então, para uma família que acorda às 6 horas da manhã, qual é a hora ideal de dormir? Ela vai dormir entre 8 e 9 horas da noite no máximo. Se a criança for menor de 6 anos, 8, 8 e meia. É o horário máximo de dormir. Até mesmo para nós adultos, viu? 10 horas, 11. Eu adoro dormir. Eu tenho um trabalho que quando eu tô lá, eu acordo 4h15. Depois de 8 horas, ela já me mandou mensagem. Tô te mandando agora, eu sei que você vai estar dormindo, você responde que você acordar. Depois de 8, esquece telefone, eu apago tudo. Eu já tomo banho, já com a luz bem baixa, só com uma luzinha do espelho. Tem um sabonete de lavanda que eu só uso na hora de dormir. Eu faço toda uma rotina do sono, porque quando eu tive depressão, eu tive um problema sério de insônia. E tudo desregula, você ganha peso, você não trabalha direito, você não tem foco. Deus me livre de não dormir, por isso que as crianças dormem e crescem, minha filha. Sai de um bebezinho pra umas mulheronas, né? Umas mulher alta, onde já se viu, né? Sai de um nenenzinho pra uma mulher alta. É assim, é dormindo, né? E aí é onde a gente entra com as ferramentas, seja com a lavanda, seja com a diminuição com uma luz de uma cor de um azulzinho, seja com uma que eu adoro fazer, que todo mundo, que eu sempre recomendo, é sucesso. Chama reunião de família. Então, por exemplo, num final de semana, nós 3 estamos em casa. A gente falar o que é importante pra você. Olha, a mamãe não abre mão desse horário de dormir. Mas é o horário que eu converso com meu amigo, é o horário que eu vou jogar, é o horário... Não, esse horário é o nosso limite. Então, a gente vai ter que trazer a conversa com o amigo um pouco antes. Eu adoro acordar no escuro. Então tá bom. Quando a mamãe for te chamar no seu quarto, eu deixo a luz apagada. Não vou acender a luz. Vou esperar você ter o seu momento para abrir seus olhos. Então, é por isso que eu falei, a rotina, ela é construída. Nós construímos o que faz sentido para nossa família, o que faz sentido para o nosso dia a dia. Porque às vezes a mãe chegou 9 horas da noite, como que eu vou fazer com essa mãe? Né? Então, nós vamos ter que ter ferramentas para antecipar. Porque assim, a gente tem mulheres e pais, mães que trabalham até mais tarde. Né? Ou que fica 3 horas no trânsito. Fica 3 horas, chega exausto. Gente, chega exausto. Então, a hora que for abrir a portinha de casa, precisa respirar. Eu preciso de pelo menos 1 hora para ser mãe nesse momento. Parece piada, mas Não. É verdade. É importante. Aquela 1 hora eu preciso me concentrar. Nesse trabalho, que é outra atividade, que né? é outra mais atividade, é desgastante, é cansativo. É que nem chefe te cobrando de resultados. A criança também. É. E aí, assim, você isso é prática, tá? Ela não é que eu vou falar pra Paloma fazer hoje e amanhã vai estar perfeita. Você constrói, você pratica, você acerta, você faz 10 dias super legal, aí 2 ruins, você fala, perdi. Não perdi. Respira e começa de novo. E quais resultados você já colheu, assim, de famílias que você fez deu esse tipo de suporte? Foi tipo uma super e que seguiu bonitinho. O grande resultado é você ver os filhos acordarem melhor, começarem a ir melhor na escola. Faz total diferença no desenvolvimento escolar. Porque tem descanso, tem pausa, tem conexão, teve horários, opinião, né, e teve os horários previsíveis. Ela sabe o que vai acontecer. E quando a gente fala de previsão, é porque, assim, tem uma área no cérebro que o nosso cérebro, assim, ele quer economizar energia de qualquer forma, né? Então, por exemplo, se a rotina já está estabelecida, eu já economizei
Não preciso pensar Não sobre preciso isso. pensar. E aí, quando eu não preciso pensar, ela tá estabelecida, eu já entendi, eu já senti, mas eu não preciso falar, nossa, mas será que o jantar vai ser agora? Não, mas não, agora não é o jantar, não. Agora é a hora do banho, não. Ah, não, agora eu posso ficar no tablet o tempo que eu quiser. Não. Aí, o que eu fiz com o seu organismo? O que eu fiz com o seu cérebro? Eu liguei ele. E aí, quando a gente liga o cérebro, até você descansar pra dormir, a gente não consegue. Vamos falar um pouquinho da Núbia, né? Que a gente só falou, a gente Você só vai falou do que ela faz, já vai falando. acabar. Tá falando, Núbia, eu tô aqui conversando. Você, durante a sua carreira de educadora física, a maior parte do tempo você trabalhou como CLT. E agora, pelo que eu entendi, a questão da psicomotricidade, você tá empreendendo. Como tá sendo esse processo pra você? Difícil. Difícil, né, menina? Todo mundo que olha, que é uma coisa que acontece, todo mundo que vem aqui. É difícil no sentido porque desafia, né? Então, enquanto você é CLT, você tem uma zona de conforto, né? Mesmo com todas as questões... Seu cérebro não precisa Mas pensar. Você faz essa economia, de certa forma, no cérebro. Você já tem uma rotina pré-estabelecida. Exatamente. Claro, sim, cada aula, cada momento, cada criança, cada ano são crianças diferentes, com todas as diversidades e com todos os estímulos que estão acontecendo, são. Mas aquilo é uma rotina. Acorda, vai pro mesmo lugar. A sua agenda tá pronta, alguém faz a sua agenda. Exatamente. Alguém faz um pix na sua conta. Tá ali. É. Sem você ter que ficar pensando ou ter que estar buscando novos clientes, né? E aí, no ano passado, exatamente nesse mês de outubro, eu criei a minha primeira empresa, que chama Move, que é a magia do movimento, para empreender. Porque todos esses 25 anos de atendimento, né, de CLT, de clube, trabalho no mesmo clube há 25 anos, né? E todo esse tempo me trouxe algo que eu posso fazer diferença na vida de muitas pessoas. Me trouxe totalmente esse olhar. Fui me especializando. Fui buscando. Mas especializar, estudar sem ter a prática, não resolve. E aí você resolveu empreender exatamente pra ter essa prática. Exatamente. Tá. Eu trouxe... Aí, o empreender veio no quê? Na psicomotricidade, que sempre foi um sonho, atender como psicomotricista. E trazer essa mentoria aí de rotina, essa questão da parentalidade, da rotina, que é um acalento para as famílias para poder se reorganizar para que o dia a dia seja mais fácil. É um assunto que a gente poderia ficar horas aqui, mas não temos correndo. horas. A gente tá batendo já no tempo do episódio, mas é realmente um assunto muito interessante, muito complexo, e o trabalho que você faz é um trabalho muito lindo. Parabéns. Parabéns. Agora eu vou para nossa pergunta final, que a gente faz para todos os nossos entrevistados, que é qual é o seu antagonista, Núbia? Você empreendendo, você como profissional, protagonista da sua própria história. Todo protagonista tem o seu vilão, aquele com quem ele trava batalhas. Tem entrevistadas que falam que é a procrastinação, outras que é a gestão do tempo. Qual é o antagonista da Núbia? O perfeccionismo. Querer estar sempre... É um perfeito que não existe, né? Sim. Então, é a minha briga diária. Porque o perfeccionismo traz a procrastinação, né? Então, meu antagonista... Ele paralisa a gente, né? Paralisa. Porque é o que a gente tava falando assim... não tá bom. Nossa, esse vídeo tá horrível. Nossa... Não vou essa postar. proposta. Não, este vídeo que vocês estão vendo tá ótimo. A luz tá maravilhosa. Ela tá gata, esse olho claro dela tá brilhando aqui. Tá tudo certo. Mas também tô com duas pessoas assim que me deixaram em casa, né? Então Mas aí- aqui, ó, falei. E que são lindas também, né? A gente sempre precisa reforçar. Maravilhosa. Sempre vai ter aquela coisa de às que vezes a também gente estão se com os olhos assistir. brilhantes. E tem aquela coisa depois da gente se assistir e falar, putz, mas eu não devia ter falado isso. Não sei o quê, não é? Eu já entreguei Esse é o pra Jesus. antagonista. Eu já perfeccionista. desapeguei, mas tem isso, não tem? Estou buscando me Desapegar. desapegar. É o meu perfeccionismo. Eu já entreguei pra Deus, amor. Tô cuidando só de não ter frizz no cabelo. De resto, Agora você já escolheu? Já, porque se eu pego todos os episódios e acho um defeito em cada um deles, na outra semana eu vou ter que ânimo pra vir gravar. Vou ficar com essa dica. Obrigada. E qual foi o seu plot twist? Aquele momento que você tomou uma decisão que acabou virando uma chave que mudou a sua vida pra sempre? Eu olhar pra frente, pro futuro e ver o quanto eu posso ajudar, o quanto eu posso servir outras famílias e eu tá guardada dentro de uma caixinha. Esse foi a grande virada. Abrir a caixinha. Abrir essa casinha.
Ai, muito obrigada. E o para finalizar, a gente vai pedir para você deixar um recado para as nossas protagonistas na sua câmera, que é aquela ali. Coloridinho. Tá ótimo. O grande recado é que vocês, mães, olhem para suas famílias com muito amor. Não como a família perfeita, mas como a família possível de se viver. E que cada dia você construa um amanhecer diferente. Oh, que linda! Núbia, obrigada por ter vindo. Obrigada. Obrigada pela entrevista. Como que as pessoas te acham nas redes sociais? @nubiacolpa. Tem no Instagram e tem no LinkedIn também. Aí. Saiu meio ruim, né? LinkedIn, Vai aparecer Obrigada. na tela pra Esse vocês. Facebook do corporativo, você sabe o que ela está falando, não se faça de desentendido. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Esse meninas. episódio é um oferecimento Hubcon, que tem estrutura completa com equipamentos de ponta e múltiplos cenários dinâmicos. Na Hubcon você conta com serviços de assessoria publicitária, criação publicitária, produção audiovisual, assessoria de imprensa, consultoria empresarial. Então tire o seu projeto do papel e fale com eles. É isso aí. E se você chegou até o final desse episódio, não posso deixar de pedir pra você seguir protagonistas.podcast no Instagram. Sim. É a nossa principal rede social. É lá que a gente abre caixinha de perguntas que podem vir pro nosso roteiro. Lá tem link pra todos os episódios no YouTube e no Spotify. Tem corte, tem uma foto, a capa bem bonita das nossas protagonistas, link pros perfis delas. Então, vai até lá, segue a gente, curte, dá um joinha nesse episódio, segue a gente. Compartilha esse E episódio. compartilha, que vai ajudar muita mãe, viu? Muitas famílias, muitas famílias mães. mesmo. Que é sempre um desafio a gente criar um ser humano pro mundo, né? Então, qualquer informação boa é bem-vinda. É isso aí. E semana que vem a gente tá de volta. Você vem, Aria Com Lobo? certeza. Então tá bom, a gente se vê lá. Beijo! Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?